Clamor sagrado, 3 milagres proféticos para 40 dias de cura divina e libertação sobrenatural, na pacata cidade de São Miguel, onde o céu se encontrava sempre tingido de cores vibrantes ao anoitecer. Maria, uma mulher de fé ardente, vivia com o coração envolto em esperança e amor. Mãe devotada de Pedro, seu filho de 10 anos, sua vida girava em torno da corrida diurna entre obrigações do lar e a batalha contra sua própria saúde debilitada. Mas a tristeza a atingiu como um raio quando o médico anunciou um diagnóstico devastador, uma doença terminal. O mundo de Maria virou um pesadelo, e o que antes era alegria agora se tornava um labirinto de incertezas. As idas ao hospital tornaram-se rotineiras, mas sua fé, essa nunca se abateu totalmente. Na capela local, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida observava tudo com ternura, a comunidade se unia em fervor. O ambiente estava impregnado de devoção, murmurando orações que se elevavam como incenso ao céu. Maria, frequentemente vista ajoelhada, agarrava-se à imagem da santa, clamando por um milagre. A atmosfera era como que mágica, cheia de esperança, e as luzes suaves refletiam promessas divinas. Certa noite, após um dia desgastante, irmão Joaquim, um pastor reverenciado, mergulhou em oração intensa. Ele sentiu a presença divina de uma maneira poderosa e, com voz firme, declarou: Deus me mostrou que o menino Pedro será curado. A notícia se espalhou, e a cidade reagiu com vozes de esperança e também de incredulidade. Maria, em meio a sussurros de desconfiança, sentiu seu coração dividido. Daquele dia em diante, Maria decidiu que começaria um clamor sagrado, comprometendo-se com 40 dias de oração. Amigas de fé se uniram a ela, formando um círculo de poder em sua casa, onde a Bíblia e o aroma do incenso se tornaram parte da rotina. As orações fervorosas ecoavam, e em cada frase, a energia espiritual aumentava como uma tempestade pronta a se soltar. Em uma noite mágica, quando estrelas brilhantes iluminavam o céu, Maria, cansada mas determinada, entrou em profunda meditação. De repente, uma visão clara invadiu sua mente. Pedro estava ali, saudável, radiante, correndo pela capela, envolto em uma luz divina. Tudo é possível ao que crê, ecoou em seu coração como um cântico dos céus. A alegria a preenchia, mas as dúvidas da comunidade continuavam a pairar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com fervor em alta. Maria decidiu que precisava compartilhar sua visão. Mas o medo de ser recebida com ceticismo a fez hesitar. Contudo, a necessidade de alimentar a esperança foi maior. Ao se abrir para o grupo de oração, a tensão ficou palpável. A cidade estava agora dividida, angustiada entre a fé e a dúvida. Os 40 dias se aproximavam do fim, e com cada dia, a expectativa fervia. Maria sabia que um verdadeiro milagre poderia não apenas mudar a vida de Pedro, mas transformar a própria essência da cidade de São Miguel. Assim, a pergunta ficou pendurada no ar: será que a fé inabalável de Maria, que ardia como um lenho em chamas, seria suficiente para desafiar os limites da realidade e trazer a luz que todos desejavam? A luz da manhã se filtrava pelas janelas da casa de Maria, iluminando o ambiente com um brilho suave e acolhedor. Era o 38º dia do clamor sagrado, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Os rostos das mulheres que se reuniam ao redor da mesa estavam entrelaçados entre esperança e apreensão. Elas haviam se tornado verdadeiras irmãs na fé, unidas pelo desejo comum de ver Pedro curado. Maria olhou para cada uma delas, sentindo uma energia vibrante no ar. Hoje é o dia, declarou com convicção, endireitando os ombros. As palavras saíam de sua boca como um eco de verdadeira certeza. Deus não mente e prometeu a cura do meu filho. As amigas se entreolharam, um misto de animação e nervosismo pulsando como um ritmo coletivo em seus corações. Mas, enquanto a paixão ardia, sombras de dúvida ainda pairavam. Roberto, um morador da cidade e amigo de longa data, tinha ventilado suas incertezas para todos.
Isso é tudo ilusão, dizia ele em conversas nos cafés, sua voz carregava um peso de descrença. Essas palavras ecoavam nos ouvidos de muitos, fazendo a fé de outros vacilar. Contudo, Maria decidiu que não permitiria que essa negatividade destruísse o milagre que ela acreditava profundamente que estava por vir. Naquela tarde, as amigas se uniram em volta da mesa, unidas em oração. O cheirinho do incenso pairava no ar, e cada uma delas fechou os olhos, unindo seus corações e vozes em um clamor fervoroso. Deus, ouvindo nossa oração, pedimos pela cura de Pedro. Que a tua luz abarque nosso pequeno, que a esperança resplandeça sobre nós, implorou Maria, com lágrimas escorrendo por seu rosto. À medida que a oração avançava, uma sensação de paz preenchia o ambiente, como se a presença do próprio Senhor estivesse ali, ouvindo cada clamor. Os ânimos exaltados se tornaram um sopro de arrebatamento espiritual, e Maria, sentindo isso intensamente, ergueu as mãos, pedindo uma confirmação do alto. De repente, um barulho no quintal chamou a atenção de todos. Um rouxinol havia pousado na janela, seu canto melódico preenchia o espaço. É um sinal, irmãs, gritou Rosa, uma das amigas, com os olhos brilhando. Ele está conosco. Aquelas palavras vibravam com significados imensos, e logo todas as mulheres se entregaram a um momento de louvor intenso. O canto do passarinho se misturava às suas vozes, e por um breve momento, o céu parecia estar respondendo. Àquela altura, Maria sentia sua alma vibrar como nunca antes. Uma conexão celestial estava se formando. E num impulso de fé, ela decidiu que era hora de ir até a capela, o lugar sagrado onde tudo começou. As amigas se levantaram com ela, movidas por um desejo comum, estar na presença de Deus, onde cada uma poderia clamar pela cura não apenas de Pedro, mas de toda a cidade. Ao chegar à capela, o calor do sol se misturava com o frescor da brisa, como se a natureza estivesse em total harmonia com seus desejos. Maria se demorou em oração diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e sentia que um poder sobrenatural estava prestes a se manifestar. Os olhos fechados, seu coração batia forte, e a expectativa era palpável. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa penetrou a capela, envolvendo Maria em um manto de amor divino. Ela não sabia se era a luz do sol ou algo mais, seu espírito a envolvia em um calor sem igual, como um abraço gentil do Criador. As amigas, sentindo essa onda de energia, uniram-se a Maria, clamando com fervor. E então, na beleza desse momento sagrado, uma nova revelação os aguardava. Quando cada uma deles abriu os olhos, algo no ambiente parecia ter mudado. Um suave sussurro pairava no ar, como se uma mensagem divina estivesse prestes a ser anunciada. O que o Senhor tinha reservado para aquele dia tão especial? As respostas estavam a ponto de se revelar, mas qual seria o preço da fé de Maria e suas amigas diante da incerteza? A respiração de Maria parecia acelerar enquanto a luz que a envolvia intensificava. O sussurro se tornou mais claro, como se uma melodia suave estivesse se formando no ar. As amigas, agarradas umas às outras, podiam sentir a corrente de fé pulsando como nunca. Deus está falando conosco, murmurou Rosa, sua voz tremendo de emoção. O sussurro tornou-se um chamado, uma promessa. Creiam, filhas amadas, e o milagre será vosso, ecoou suavemente, reverberando nas paredes da capela. Maria sentiu que seu coração quase saltava do peito, e uma gota de suor escorreu pela sua fronte. E se esse realmente fosse o dia em que tudo mudaria? Vamos, irmãs, vamos clamar, exclamou Maria, a determinação brilhando em seus olhos. As mulheres começaram a elevar suas vozes, cada uma trazendo suas dores, seus anseios e, principalmente, suas esperanças. As paredes da capela pareciam se curvar sob a intensidade da oração, e as janelas vibravam com a energia espiritual que se fazia presente. Senhor, nós te pedimos pela cura de Pedro. Que a luz que emana de ti transforme a escuridão que o envolve, gritavam em uníssono, a fé se intensificando a cada palavra pronunciada. De repente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida refletiu uma luz própria, quase como se estivesse respondendo ao clamor. As mulheres olharam para ela, sem palavras, mas com os corações cheios de expectativa. Enquanto a atmosfera se tornava densa com a presença divina, uma sensação de liberdade começou a tomar conta de todas.
Era como se os pesos e as preocupações que carregavam se evaporassem no ar. Aqui, nós nos encontramos para um propósito, pensou Maria, sentindo um novo vigor. Um propósito sagrado, um clamor coletivo. Foi então que, do nada, a porta da capela se abriu com um estrondo, e um vento fresco começou a soprar. As folhas caídas do chão dançavam como se celebrassem junto com elas. Um grupo de homens e mulheres entraram, com a fisionomia dos mais variados sentimentos. Alguns pareciam confusos, outros curiosos. Era o povo da cidade, atraído pelo chamado do clamor. Oi, o que está acontecendo aqui? Perguntou um dos homens, visivelmente intrigado. Maria não hesitou. Estamos intercedendo pela cura do meu filho. Junte-se a nós, sua fé pode ser a diferença. As palavras dela flutuavam, com uma autoridade que não parecia ser dela, mas sim um eco da certeza divina. Um murmúrio percorreu a multidão. Um homem mais velho, com o rosto marcado pelas dificuldades da vida, ergueu as mãos. Se é cura que buscamos, que todos venham juntos, respondeu ele, e aquele convite logo é seguido de um coro de vozes que se uniram em oração. O milagre estava prestes a se manifestar. Mas, enquanto corações se uniam em clamor e lágrimas de amor se misturavam com sorrisos de esperança, Maria se lembrou de Roberto. O homem que havia semeado dúvidas e descrença. Ele ainda estava por aí, distantes em evidências de fé. O que fazer com sua voz de incerteza agora que tudo parecia tão claro? Maria olhou para o céu por um instante, como se buscasse uma resposta. Se hoje é dia de milagres, então que não reste sombra em nosso meio, pensou. Uma certeza envolveu sua alma, deveria haver um propósito maior, uma transformação que não se limitava a apenas curar Pedro, mas a toda a cidade. E assim, o ambiente fervilhava com a oração pulsante, enquanto cada um clamava ao Senhor. Mas o feitiço da dúvida de Roberto continuava ecoando na mente de Maria. Seria possível que ele também encontrasse uma luz em meio às suas trevas? O que Deus poderia fazer com aqueles que se perderam em sua fé? As mãos erguidas, o clamor ressoava cada vez mais alto e poderoso, deixando uma promessa flutuar no ar. O momento de transformação estava se aproximando, mas a dúvida ainda estava a espreitar. O que aconteceria quando os caminhos de Maria e Roberto se cruzassem novamente? O vento que entrará pela porta escancarada da capela parecia ter trazido não apenas refresco, mas um sopro de esperança e novos rostos. À medida que as vozes se elevavam em uníssono, Maria sentiu seu coração expandir, como se aquelas palavras de fé fossem um bálsamo também para suas próprias feridas. Cada nova adição multiplicava a intensidade da oração, transformando a capela em um espaço sagrado repleto de vibrações celestiais. Senhor, toca a cada um aqui presente. Clamou Rosa, sua voz ecoando forte, misturando-se ao murmurinho fervoroso dos outros. Era impressionante como a presença de Deus parecia invadir o espaço, como um perfume doce que acessa até os recantos mais distantes da alma. Maria fechou os olhos, tentando absorver cada segundo, cada suspiro, como se aquele momento sagrado pudesse se eternizar. No entanto, sua mente inquieta ainda vagava em direção a Roberto. Por que ele não está aqui? Pensava. Um arrepio atravessou seu corpo ao lembrar as palavras dele na última discussão. Maria, não me venha com promessas de cura. Que sentido tem? Ninguém aqui tem controle sobre o destino. O amor e a frustração misturavam-se no peito da mulher, mas naquele momento, enquanto o coro de orações crescia, ela decidiu que não ia permitir que a dúvida de Roberto a atingisse. Lentamente, ela se voltou para o grupo que havia entrado na capela. Os rostos, antes incrédulos, agora brilhavam com uma luz nova. As lágrimas escorriam pela face de uma mulher que, sem saber, afirmava em voz baixa a certeza de que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Uma voz masculina cortou o ar, ao lado de Maria. Acredito que nosso clamor é ouvido. Se temos fé, podemos ver milagres, ele disse, e um murmúrio de concordância se espalhou entre os fiéis. A atmosfera carregava uma expectativa palpável. Cada oração, cada aclamação e cada lágrima derramada não eram em vão. A capela respiração ficou sobrecarregada, como se a própria natureza estivesse se preparando para um evento cósmico. Roberto, onde você está? Seu coração é parte dessa transformação. Maria pensou novamente,
quase em desespero. Seria possível levar essa mensagem de esperança a ele? Enquanto os cânticos continuavam, uma nova ideia começou a brotar em sua mente. E se a verdadeira cura fosse também levar Roberto a este lugar? E se o milagre que buscamos hoje não estivesse apenas na cura de Pedro, mas também na restauração do coração de Roberto? Essa realidade pulsava com força. A luz da imagem de Nossa Senhora parecia brilhar com mais intensidade, como se concordasse com a intenção de Maria. Com cada intervalo de oração, ela poderia sentir um convite sussurrado para que se arriscasse mais. Era como se algo dentro dela estivesse despertando. Um chamado não apenas para a cura, mas para um ministério de inclusão e transformação. Assim, quando cada voz se calou por um instante e o silêncio tomou conta da capela, Maria fez um convite audacioso. Vamos orar não somente pelo que vemos, mas também pelo que não vemos. Vamos clamar pela fé de Roberto e de todos que estão desanimados, que se perderam em suas inseguranças. As mãos começaram a se erguer novamente, mas agora, não apenas em busca de milagres, mas para implorar por almas. A ideia de um clamor pelo que não pode ser visto, pelo que já se perdeu, trouxe um novo fervor à capela. E enquanto Maria dirigia a oração, algo se passava entre os presentes, um sentido palpável de união, um desejo sincero de ver toda a cidade, toda a sua gente, restaurada. Neste fervor, uma sensação intensa de amor de Deus preenchia o ar. Mas no fundo, uma pergunta inquietava a mente de Maria e pulsava no seu coração: como será que Roberto irá reagir se um milagre acontecer com ele também? Diante de Deus, um novo caminho se abria à sua frente, prenhe de resultados inesperados e repleto de promessas divinas. Enquanto as vozes se entrelaçavam como um manto sagrado, Maria se deixava levar pela nova esperança. O que mais Deus poderia fazer nesse dia de milagres? Que mudanças inesperadas ainda estavam por vir quando os caminhos de Roberto e Maria novamente se cruzassem? As vozes continuaram a elevar-se, criando um clima de exaltação que envolvia cada um ali presente. Maria sentia a paixão da oração vibrar em seu interior, enquanto seu coração pulsava em harmonia com os clamores ao redor. A capela, uma vez um abrigo silencioso, havia se transformado em um verdadeiro altar de intercessão. O poder da unidade tornava-se cada vez mais evidente, e a presença de Deus se manifestava de modo visceral. A cada amém, que ecoava, Maria via seus próprios anseios se entrelaçarem com os de seus irmãos. Era como se as dores e as esperanças de cada um se conectassem, formando uma corrente de fé inquebrantável. Se Deus pode curar Pedro, ele pode agir em outros corações, ela gritava em sua mente. O fervor coletivo criava brechas na barriga de Maria, queimando com uma expectativa insaciável. O olhar de cada um, nesse momento, refletia desejo, desespero e esperança. Quando, de repente, Rosa fez uma pausa, com os olhos fechados e um semblante completamente iluminado. Sinto uma direção. Vamos unir nossas vozes especificamente por Roberto. Ele precisa de nós, disse, a emoção transbordando em sua voz. Naquele instante, parecia que cada presente sentia a mesma urgência. De forma quase instintiva, como se processem a mesma revelação, começaram a clamar pelo nome de Roberto. Liberta, Senhor! Toca na vida dele! Foram os gritos que ensaiaram um projeto de resolução a cada batida de seus corações. Maria sentia que algo mais do que apenas uma oração estava em curso. Era um ato de fé desafiador, um movimento de busca por restauração não só para Roberto, mas para todos aqueles que se sentiam perdidos. Enquanto as vozes se uniam, a esperança que inundava o coração de Maria começava a se inserir nas almas dos que ali se reuniam. Quase hipnotizada, Maria ouvia a voz coletiva e sentia a urgência de um milagre brotar não só na oração, mas também nas promessas que Deus tinha para ela e Roberto. Uma certeza firme a envolvia, aquele clamor ecoava pelos céus, atravessando a realidade que Roberto conhecia. Ele não estava só, e nem todos os seus desafios seriam incapazes diante da fé coletiva. Seu espírito ardia com a visão de como essa nova jornada poderia mudar não apenas sua vida, mas a vida de Roberto, dos que estavam ali, e até de toda a cidade. Seria uma transformação monumental, e ela queria que ele fizesse parte disso. Eu sinto que meu amor por ele não pode permanecer em silêncio, pensou enquanto um repentino calor a invadia. Preciso ir até ele. Que passo eu deveria dar?
Com esse novo impulso, Maria se ergueu, contemplando a imagem de Nossa Senhora que parecia brilhar ainda mais intensamente. E, com um gesto decidido, ela se virou para os presentes e exclamou: estamos juntos, unidos por fé. Mas essa força não pode ser só aqui. Precisamos levar essa esperança para fora. Vamos aliviar não só nossas almas, mas aqueles que jazem em escuridão. Uma onda de aplausos e gritos de apoio se sucederam, e a energia na capela parecia palpável. Mas uma pergunta assombrava: como vou convencer Roberto a vir? E se ele estiver tão fechado que não queira ouvir? A luta entre a certeza e a dúvida misturava-se dentro dela, enquanto a ideia de buscar Roberto tornava-se cada vez mais clara. Sabendo que tinham que agir, Maria decidiu. Preciso de um plano. Este milagre não pode ser interrompido. Diante da paixão e da força que havia emergido naquele dia, a visão de uma nova vida preenchia seu coração. Que novos encontros e novas histórias Deus planejava para aqueles que estavam dispostos a orar. E assim, a expectativa crescia. O milagre da transformação esperava apenas o próximo passo, e a resposta de Maria podia levar não apenas à cura de Roberto, mas a algo ainda maior. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e roxos, como se a natureza estivesse preparando o cenário para o nascimento de algo novo. Maria, ainda repleta daquela energia contagiante da capela, não conseguia desviar o olhar da luz que emanava do horizonte. O chamado para ir até Roberto queimava dentro dela, e sua mente fervilhava com ideias sobre como agir. Se eu o convidar para um café, poderá ser um primeiro passo, pensou. Ou quem sabe, uma caminhada no parque. Esse espaço ao ar livre pode fazer com que ele se sinta mais à vontade. Mas, cada vez que uma ideia surgia, a memória dos momentos difíceis que Roberto enfrentou a fazia hesitar. E se ele não quiser falar? E se ele não acreditar que pode haver esperança? Enquanto caminhava pelas ruas que vislumbrava diariamente, Maria sentiu um chamado sutil dentro de si. Era como se uma voz suave a convidasse a confiar em algo maior. Ainda que a dúvida perca força, minha fé precisa ser mais forte. Eu sei que Deus está comigo e, se Ele usou as vozes de todos naquela capela, Ele pode usar a minha também. Uma onda de coragem a atravessou. A situação de Roberto não era simples. Sua vida havia se tornado um labirinto de escolhas erradas e desilusões. Mas essa era a razão pela qual Maria estava determinada a lutar. Ao invés de se concentrar no que era impossível, decidiu que iria se concentrar no que Deus poderia fazer. Sua mente se voltou novamente para as orações. Lágrimas de dor não são o fim da oração, são o início da transformação, repetiu em seu coração. Eu não estou sozinha. O apoio e a força da comunidade que havia experimentado eram como escudos protetores, dando-lhe um novo ânimo. Com um propósito claro, Maria decidiu que, ao invés de apenas invadir a vida de Roberto, ela deveria orar por ele todos os dias. Cada oração se tornava uma semente de esperança plantada em um solo que parecia árido. Ela começou a se reunir ali com os outros, não só para clamar, mas também para cultivar a fé que brotava dentro dela. Se nós todos acreditarmos, algo grandioso pode acontecer. Era o que retribuía através de compartilhamentos e testemunhos. Em um dia específico, marcou com os amigos uma nova reunião de oração. Precisamos fazer uma corrente de oração por Roberto, anunciou animada. E assim, cada um dos presentes trouxe o coração pulsando de fé, clamando com fervor que o Senhor tocasse Roberto de forma poderosa. As reuniões se tornaram um ponto de luz não só para Roberto, mas também para muitos outros que, como ele, sentiam-se perdidos. As toneladas de amor e compaixão compartilhadas tornavam-se ecos liberadores. Maria ficou impressionada ao perceber como cada pessoa ali trazia um testemunho de libertação e cura. Clamamos e esperançamos, mas precisamos tomar ação também, disseram um a um, reforçando a responsabilidade mútua que tinham uns pelos outros. Águas profundas não foram feitas para serem apenas contempladas, precisam ser navegadas. As palavras reverberavam na capela, como um chamado à ação, enquanto o moto contínuo de fé crescia ainda mais. Maria decidiu que era hora. Vou visitar Roberto amanhã, e não importará a resposta. Preciso fazer parte desse milagre, e, se Deus estiver comigo, darei tudo de mim. Naquela noite, ela orou.
Cada palavra fluía de sua alma, uma expressão pura de amor e entrega. Deus, usa-me. Sou o teu instrumento. Acorde Roberto, Senhor, e leve-o à luz. À medida que Maria culminava seu ato com fé, a expectativa encheu seu coração. Amanhã pode mudar tudo. A verdade é que não sei como será, mas sinto que o Espírito Santo já está agindo. Entretanto, em meio a esse fervor, uma dúvida sutil surgiu: e se ele não aceitar ajuda? E se meu amor não for suficiente para alcançar a profundidade da dor dele? E assim, em meio à sua determinação, a incerteza a seguia como uma sombra, uma pergunta que permanecia no ar. O que realmente aguardava por ela e Roberto, ao final desse dia? A luz do novo dia finalmente chegou, trazendo consigo a promessa de esperança. Maria acordou mais cedo do que o habitual, seus olhos brilhando com determinação e seu coração pulsando forte. Hoje seria o dia em que ela encontraria Roberto. Um misto de ansiedade e expectativa preenchia seu ser. Com a mente repleta de orações e a alma firme na fé, ela respirava fundo e buscava se conectar com o propósito maior que a guiava. Meu Senhor, que eu seja a tua voz nesse momento, murmurou, enquanto se vestia. Cada peça de roupa parecia carregar seu desejo de missionária, pronta para enfrentar não apenas as trevas que cercavam Roberto, mas também quaisquer inseguranças que poderiam surgir. A canção dos pássaros fora da janela lhe trazia uma essência de renovação. Enquanto caminhava até a casa de Roberto, Maria sentiu a presença de Deus a envolvendo. Era como se cada passo a direcionasse para um encontro não só com um amigo, mas com a obra divina que estava por vir. Em seu coração, as palavras que havia compartilhado na capela ecoavam: nada é impossível para Deus. Ao chegar ao portão da casa dele, Maria hesitou por um momento. O medo sussurrava em seu ouvido: e se ele não abrir a porta? E se não estiver preparado? Mas, então, outro pensamento a alcançou: e se esse for o dia da mudança? O dia em que a luz do amor de Deus penetra na escuridão? Tomada por uma força interior, ela bateu na porta. O eco metálico soou como um chamado. Um breve silêncio se seguiu, e seu coração acelerou. Então, a porta se abriu lentamente, revelando Roberto, com a expressão cansada e marcada pelos desafios enfrentados. Oi, Maria. O que você está fazendo aqui? Ele parecia surpreso, mas não havia a hostilidade que ela temia. Oi, Roberto. Eu queria muito conversar com você. Senti que deveria vir. Posso entrar? A vulnerabilidade em sua voz foi como um bálsamo sobre a ferida que ele carregava. Ele assentiu, e ela entrou. Dentro da casa, o ambiente era tenso, com paredes que pareciam guardar segredos e lamentos. O ar estava pesado, e Maria percebeu que não bastaria apenas a fala. Era preciso manifestar a presença de Deus ali. Ela se sentou à mesa, olhando nos olhos de Roberto. Como você está realmente? Perguntou com sinceridade, sem pressa de resposta. Ele hesitou. Não sei se você entende, eu me sinto perdido. Eu não vejo saída. Eu sei que é difícil, Maria respondeu, a compaixão transbordando em suas palavras. Mas quero que saiba que não precisa passar por isso sozinho. Deus está aqui, e Ele deseja te ajudar. Estou aqui para te apoiar e lutar ao seu lado. Roberto manteve o olhar fixo no chão, e Maria percebeu que suas palavras pareciam ser um consolo. Mas a dor ainda o prendia. Com cautela, ela decidiu compartilhar o que vivia na capela, o poder das orações e de uma comunidade que não desistiria. Roberto, eu e meus amigos estamos orando por você. Cada oração é como um fio de esperança. Não é só uma promessa vazia, é a certeza de que mudanças estão a caminho. Seus olhos brilharam ao falar sobre as correntes de amor que tinham se formado em torno dele. Ele lentamente levantou os olhos, e uma luz tênue começou a brilhar em seu olhar. Você realmente acha que há esperança para mim? As palavras saíram como um sussurro. Totalmente, Maria afirmou. Deus não olha para onde você esteve, mas para onde você pode ir. E eu acredito que você pode ir longe, não só se libertar, mas viver em plenitude. Nesse momento, um silêncio sagrado se instalou entre os dois, como se o próprio Deus estivesse costurando seus corações.
A tensão começava a dissipar-se, dando lugar a um fio de fé renovada. Maria sorriu, percebendo que a conversa tinha sido apenas o começo. Roberto, você aceitaria orar comigo? Vamos clamar juntos por essa transformação? Ele, ainda hesitante, finalmente assentiu, e à medida que Maria começava a orar, criou-se um ambiente carregado de expectativa. Ela invocava a presença divina e clamava por cura e libertação, ciente de que aquela era uma oportunidade sagrada. Mas enquanto sua voz ecoava, uma pergunta pairava no ar. Será que Roberto estava pronto para este profundo encontro com a esperança? Assim, em meio ao fervor da oração, novos questionamentos começaram a surgir na mente de Maria. O que mais o Senhor poderia fazer ali, naquele momento pleno de entrega? E, mais importante ainda, Roberto conseguiria abrir seu coração ao que Deus preparava para ele? Enquanto as palavras de Maria flutuavam no ar, uma paz inexplicável começou a envolver a sala, como um manto acolhedor. Ela sentia a presença de Deus cada vez mais forte, como se ele estivesse se unindo àquele clamor sincero. Enquanto orava, a ansiedade de Roberto parecia se dissipar, e ela pôde perceber uma pequena fração de esperança renascendo em seu coração. Senhor, vem em socorro do nosso irmão, Maria continuou, sua voz vibrando com uma força que lhe era nova. Quebras as correntes que o prendem, Senhor. Toca cada ferida com teu amor. Neste momento, Roberto pareceu se mover na cadeira, como se algo estivesse mexendo dentro dele. Seus olhos, agora um pouco mais brilhantes, encontraram os de Maria. Com a vulnerabilidade própria de quem se entrega a um momento de verdade, ele disse, eu só quero sentir que não estou sozinho, que existe um caminho e existe. Maria respondeu, a certeza invadindo. Deus está aqui. Ele não te abandonou. Este é o primeiro passo. Crer que podemos nos levantar e seguir em frente, mesmo que pareça impossível. O silêncio após a oração se tornou um espaço sagrado, onde Maria pôde ouvir não apenas os batimentos de seu próprio coração, mas também o de Roberto. Eles estavam juntos, ali, em um momento de conexão profunda e divina. E, naquele instante, o peso da dor que o cercava começou a ser substituído por um sopro de esperança. Maria, você acredita que eu posso mudar? Que posso deixar o passado para trás? A pergunta de Roberto surgiu como um eco de sua própria busca. Sim, eu creio. Afirmou Maria, com toda a força de sua fé. Deus é o Deus das novas oportunidades. E hoje é o seu dia. Vamos deixar tudo que te impede de ser quem você nasceu para ser. Com cada palavra, o ambiente era preenchido por uma luz cada vez mais intensa, e Roberto pôde sentir algo diferente dentro de si. Uma leveza, uma tristeza sendo lavada, como se anos de angústia estivessem começando a se dissipar. Era quase palpável, uma ruptura na realidade que ele conhecia, e ele não queria deixar passar essa chance. Vamos fazer o seguinte, Maria sugeriu com um sorriso esperançoso. Vamos em frente juntos. Fazemos um pacto. Eu serei sua parceira nessa jornada e você se comprometerá a tentar, mesmo que seja difícil. Ele hesitou, mas a animação de Maria o contagiou. Eu quero tentar, quero acreditar, declarou, e pela primeira vez, um semblante de determinação começou a se formar em seu rosto. Ótimo! Vamos estabelecer algumas metas pequenas, mas que façam diferença. E eu estarei aqui para te apoiar. A empolgação de Maria era visível. Um novo caminho estava começando a se desenhar diante deles. E se eu cair? Roberto questionou, a sombra do medo ainda pairando sobre ele. Então nós nos levantamos juntos. Isso é o que fazemos como comunidade de fé. Ninguém é deixado para trás. Lembra do que eu disse? Estamos orando por você. Não é só uma promessa. É um compromisso. Maria sentiu a necessidade de reforçar isso. O poder da comunidade era uma força inabalável, e, ao falar da união, uma onda de amor e incentivo invadiu o espaço. Ela colocou a mão sobre a dele, e ele respondeu ao toque acolhedor. Realmente sinto que você acredita em mim. Isso é tão novo e bonito, ele sussurrou, suas palavras impregnadas de sinceridade. Após momentos de partilha, um novo medo tomou conta do coração de Maria.
Algo alertou que a batalha ainda estava longe de ser vencida. Roberto, e se houver algo que esteja nos prendendo a este medo? Algo que precise ser exposto para que possamos seguir em frente? A pergunta pairou no ar, como um raio que ilumina uma tempestade. O que mais poderia existir nas profundezas de sua dor? E antes que Roberto pudesse digerir isso, Maria sentiu em seu espírito que algo estava por vir. O Senhor estava prestes a agir de forma surpreendente. Vamos nos aprofundar. Que o Senhor nos guie, ela disse, trazendo um novo brilho ao olhar. O clima estava carregado de expectativa. E no fundo do coração de Maria, uma nova pergunta surgia com força: será que eles estavam prontos para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir? Será que o que viria à tona seria ainda mais pesado, ou a libertação finalmente chegaria? Maria segurou a mão de Roberto com firmeza, sentindo a pulsação de uma nova esperança. A sala parecia ressoar com um brilho sutil, como se a luz do céu estivesse se infiltrando por cada fresta. Roberto, há um poder imenso em enfrentarmos o que temos dentro de nós. Às vezes, a raiz da dor precisa ser exposta para que possamos realmente sermos curados, ela disse, sua voz tranquila bate firmemente confiante. Roberto esvarava, a preocupação refletida em seu rosto. Você acha que isso é seguro? E se eu não conseguir enfrentar o que está lá? O temor em sua voz era palpável, como uma sombra que, aparentemente, nunca o deixava. Com Deus, sempre é seguro. Nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Ele é luz nas trevas e amor nas tempestades, Maria respondeu, sua expressão aquecendo-se com a certeza que a sustentava. Além disso, nós temos a força um do outro. Sua luta é a minha luta, e juntos somos mais fortes. A ideia de compartilhar suas dores mais profundas parecia assustadora, mas também libertadora. Roberto sentiu uma onda de coragem crescer dentro dele, como uma chama que começava a ganhar vida. Eu quero tentar. Parece que precisei de você para lembrar que eu posso sim fazer isso, disse ele, quase sem acreditar nas próprias palavras. Então vamos. Comece a descrever o que está pesando no seu coração. O que você sente que precisa ser liberado? Maria perguntou, sua voz suavizada pelo encorajamento. Os olhos de Roberto brilharam com as lágrimas que ameaçavam escorregar. É o medo do fracasso. E os meus erros, as experiências que viveram em mim e ao meu redor. É como um peso invisível que nunca me deixa em paz. E o que acontece quando você pensa sobre isso? O que Deus diz sobre esse medo? Maria inquiriu, tocando no âmago do que poderia ser a revelação divina. Ela não queria que ele se sentisse só, ela estava ali, na espera de um milagre. Eu sempre pensei que meu passado me define. Que esses erros são como correntes que não posso quebrar, Roberto confessou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de significado. Maria se lembrou das palavras que tanto a confortavam, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, meu irmão. Esse passado não é seu futuro. Ele não é quem você é. Afirmou ela, o fervor na sua voz mais forte do que nunca. A partir de agora, vamos clamar pela verdade de Deus em sua vida. Vamos quebrar essas correntes uma a uma. A intensidade no ar aumentou. Uma brisa suave parecia soprar na sala, trazendo uma sensação de liberdade e alívio. Roberto sentiu algo como um peso se levantando de seus ombros. Era como se cada palavra de fé que saía da boca de Maria cortasse as ataduras invisíveis que o prendiam. Se ao menos eu pudesse sentir essa liberdade agora, ele murmurou, a esperança e o desespero se misturando. E você pode. A mudança começa dentro de nós. Deus é um Deus de milagres. Ele pode mudar tudo em um piscar de olhos. Devemos clamar e acreditar. Exclamou Maria, levantando as mãos em adoração. E, quando ela começou a orar novamente, Roberto fez o mesmo, sentindo a oração fluir como um rio, trazendo à superfície tudo o que ele não sabia que precisava expor. O clamor foi sincero, e ao abrir o coração, lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Ele não estava mais sozinho. Maria, percebendo a luta interna, sussurrou, Amém, Senhor. Que o teu poder atue na vida do Roberto.
Vamos mais fundo, Senhor. Que todas as mentiras sejam quebradas e a verdade seja libertadora. Enquanto a presença de Deus se tornava palpável, envolvente, preenchendo cada canto da sala. Num instante, um silêncio reverente tomou conta. E foi nesse momento que um pensamento atravessou a mente de Maria. Às vezes, o que precisamos é de um empurrãozinho para ir além do nosso próprio medo. E ela se lembrou de um versículo que lhe dava força: não temas, pois eu sou contigo. Mas, antes que ela pudesse expressá-lo, uma nova inquietação surgiu. Algo no espírito dela dizia que, para seguir em frente, deveria haver uma revelação, algo ainda oculto, aguardando o momento certo para ser revelado. Uma pergunta começou a ecoar em sua mente: que tipo de libertação Deus estava prestes a fazer em Roberto? E, mais importante ainda, eles estavam prontos para os desafios que poderiam surgir nesse caminho? Essa era apenas a primeira camada de um mistério maior que estava por vir. O sol brilhava radiante, iluminando a manhã que prometia ser especial. Era o dia 40 do clamor sagrado. Maria sentia no seu coração uma mistura intensa de expectativa e fé. As orações que ela e suas amigas tinham elevadas ao céu reverberavam como ondas de amor, e seu clamor por Pedro e por todos que precisavam de cura, incluindo Roberto, nunca havia sido tão forte. A reunião estava marcada para a capela, e a cidade de São Miguel fervilhava com a curiosidade e a esperança de ver um milagre. Com seu espírito inflamado, Maria decidiu que era hora de compartilhar não só a jornada de Pedro, mas também a luta de Roberto. Cada um presente era essencial para a manifestação de um amor que transcende as barreiras do medo e da dúvida. Ao chegar à capela, as mulheres que a acompanhavam tinham sorrisos calorosos e rostos radiantes, como raios de sol abrindo caminho nas trevas. Maria subiu ao altar, pedindo atenção à comunidade que a rodeava. Irmãos e irmãs, hoje é um dia de colheita. Neste sagrado espaço, estamos aqui para celebrar a cura, libertação e, principalmente, a união do nosso povo. Vamos clamar para que a luz do amor de Deus penetre em nossos corações. A resposta foi um grito coletivo de amém. Ecoando pelas paredes da capela. As vozes levantadas formaram um hino de adoração, e a intensidade da oração aumentava a cada momento. Maria sentiu a energia da fé pulsar como um relâmpago, e em seu íntimo, ela sabia que não estava sozinha. A certeza de que Deus estava presente enchia seu ser. Era como se a própria essência da união naquele espaço estivesse atraindo os céus. Quando a congregação começou a orar especificamente por Roberto, sua oração encheu o ambiente de uma expectativa palpável. Senhor, que as correntes que aprisionam Roberto se quebrem. Toca, Senhor, toca. Mostra a ele que a luz sempre pode vencer as trevas. Maria lembrou-se da conversa que teve com Roberto. A lembrança do medo e da hesitação se dissipou em meio à força da fé dela e de todos os ali presentes. E assim, determinou que naquele dia, ele deveria experimentar não só a libertação, mas a transformação. E foi nesse momento que Roberto surgiu na porta da capela. Seus olhos buscavam o familiar, mas seu coração estava entre a esperança e a incerteza. Quando Maria o viu, apaixonou-se por aquele instante. Ele estava ali, e sua presença era um milagre em si. Roberto! Exclamou ela, correndo na sua direção, cercando-o com abraços calorosos e reconfortantes. Estamos todos aqui por você. Hoje, as correntes podem ser quebradas, e um novo caminho se abre diante de você. Um murmúrio de apoio se instalou entre a congregação, e Roberto, ao olhar para as faces cheias de amor, sentiu um peso se dissipar. A ansiedade que tantas vezes o sufocou estava começando a se evaporar. Se eu acreditar no milagre, poderei mudar? Murmurou ele, absorvendo o clima de adoração ao seu redor. Sim. A mudança começa no coração que se abre para a fé. Respondeu Maria, segurando suas mãos com força. Juntos, eles se uniram ao clamor do povo. E enquanto as orações eram elevadas, uma sensação de cura começou a envolver Roberto. Era como se uma corrente invisível, anteriormente opressora, estivesse agora sendo desatada. Então, um silvo suave percorreu a capela e a atmosfera estava carregada com um calor inexplicável. Uma luz divina começou a brilhar, e a presença do Espírito Santo se fez sentir de maneira tangível.
A congregação entoava hinos de louvor, louvando a Deus por sua fidelidade. Roberto, tomado pela emoção, ergueu a voz: eu quero crer. Eu quero ser livre. E nesse momento, Maria percebeu que a verdadeira transformação era um espelho da fé coletiva. Ele, que tanto duvidou, agora estava ousando crer. E a luz que emanava da imagem de Nossa Senhora Aparecida iluminava não só seus rostos, mas também suas almas. Naquele instante, todos sentiram como se estivessem sendo alvos de uma chuva de bênçãos e um milagre coletivo estava se formando. Não era apenas sobre a cura de Pedro, mas uma restituição de corações, trazendo esperança e libertação a todos os que estavam aprisionados pelas suas dúvidas. Hoje é o dia, proclamou Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Hoje, não somente Pedro, mas cada um de nós é chamado a viver a liberdade que Jesus nos prometeu. A resposta ressoou nas vozes reunidas, agora intensas e exuberantes, formando uma verdadeira sinfonia de fé. E naquele lugar, enquanto o amor permeava cada canto, um novo capítulo se desenhou. As vidas de Maria, Pedro e Roberto se entrelaçariam em busca da verdadeira luz. O milagre estava em cada coração que se abria, em cada lágrima de agradecimento e em cada novo testemunho que nascia na capela e na cidade de São Miguel. A transformação havia começado. E enquanto a congregação celebrava, o chamado permanecia ecoando: vamos levar essa luz para fora. O amor de Deus não é destinado a ficar aqui, mas a brilhar nas vidas que precisam de esperança. Vamos espalhá-la a todos que necessitam. Agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer diferença na mensagem que impacta vidas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para agir. Verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar essa missão. Juntos, somos luz.